Cheguei, quebrando os padrões. Como toda terça-feira, às 20h20, eu estarei aqui, direto de Paracatu, Minas Gerais, direto da Web TV, a TV do futuro. Nós vamos, no Papo Direto com a Alzira Fernanda, fazer uma conexão com o mundo, porque o novo mundo, digital e conectado, precisa quebrar fronteiras, quebrar barreiras. E vamos começar com o pé direito, abrindo com chaves de ouro, recebendo um convidado muito especial, direto de Las Vegas, nos Estados Unidos. Eu tenho a honra, o carinho de receber o policial norte-americano Charles Saba. Ele iniciou sua carreira como xerife nas ruas do estado da Virgínia, Estados Unidos, em 1976. Anos depois, saiu da área policial e resolveu empreender. Fundou, junto com um amigo escolar, a rede de pizzaria Mr. Pizza, abrindo a primeira loja aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Assim, ele criou a primeira empresa brasileira a vender franquias. Mais tarde, voltou para a área policial. Hoje, possui a patente de coronel e comanda a US Pitch em Las Vegas, Estados Unidos. Ele tem mais de 25 anos de experiência no treinamento de policiais internacionalmente, incluindo cursos para juízes e promotores. Foi o responsável pela implantação em todas as esferas policiais do Brasil da Taser, a arma não letal desenvolvida nos Estados Unidos. Só no Brasil, Saba já treinou membros do Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, servidores federais, Forças Armadas, Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal, bombeiros e guardas municipais de diversos estados, em treinamentos como SWAT, antiterrorismo, medidas de proteção, antissequestro e polícia comunitária, entre outros. Saba utiliza táticas e técnicas mais atuais usadas no mundo e é conhecido internacionalmente como instrutor de polícia, reconhecido formalmente por vários governos estrangeiros pelo seu trabalho de ponta. Possui uma série de certificações e méritos internacionais e é consultor permanente da ONU desde 2007. Ele trata de assuntos de interesses da lei e ordem, influente em 5 línguas: inglês, português, francês, espanhol e árabe. Saba é filho de pais norte-americanos e, olhe só, ele nasceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Somos conterrâneos e eu não tenho dúvidas que o coração do Saba é brasileiríssimo. Afinal, ele é casado com a Eliana, uma brasileira. Hoje, na estreia do Papo Direto com a Alzira Fernanda, eu tenho a honra de receber esse grande homem. Com alegria e mérito, Coronel Charles Saba. Seja bem-vindo à terra do pão de queijo, Paracatu, Minas Gerais. E aí, Saba, me conta, onde você está agora? Eu estou em Las Vegas e deu água na boca. Saudade de pão de queijo, para ser sincero. Você está nos Estados Unidos? Em que local você está dos Estados Unidos agora, Saba? Agora eu estou aqui em Las Vegas mesmo. Eu estou hoje terminando a quarentena, já tomei a segunda dose da vacina, e então estou aqui no escritório em casa. Aqui são 8h30 da noite. Aí em Las Vegas, que horas que são? Aqui o relógio marca 4h30. Nossa, bacana, tardezinha, né? Sol raiando aí. Saba, você é filho de americanos, né? Nasceu no Brasil. Como que fica o coração do Saba? Como que é a sua relação com o Brasil? Você vem muito aqui? Você mora nos Estados Unidos? Conta pra gente. Bom, eu sou, vamos dizer, 51% americano e 49% brasileiro. Sou quase meio a meio. O 51 é devido à música. A minha música é mais norte-americana, enquanto da minha esposa Eliana, ela é mais brasileira. Se não fosse por isso, seria bem meio a meio. É difícil ver o sofrimento no Brasil. Tenho família lá, esposa é família. Então a gente vê soluções práticas, fáceis de ser alcançadas, mas requer uma mudança de pensamento, uma mudança de cabeça. E isso talvez seja a coisa mais difícil para um instrutor no aluno. Bacana, Saba.
E você, como uma pessoa muito influente, uma das maiores autoridades no mundo na área policial, na área de lei e ordem, sabe, as polícias, né, elas vivem um mundo complicado. Eu tenho alguns dados aqui, nós vamos começar falando de coisa muito séria. As estatísticas posicionam as polícias brasileiras entre as organizações de forças mais letais do planeta e consolidam seus profissionais entre os que mais morrem, em virtude do exercício da atividade ou de possuir uma identidade policial. Para termos ideia dessa magnitude, eu busquei alguns dados. Eu busquei através do IPEA, que é o Instituto de Estatística Brasileiro, e me passou esses seguintes dados. Só no ano de 2016, para cada 100 mil habitantes, o Brasil apresentou mais ou menos 2 mortes decorrentes das intervenções policiais. Enquanto nos Estados Unidos, para esse mesmo grupo de pessoas, a taxa foi de apenas 0,13%. E o que mais assusta é que essa comparação foi feita no Brasil tendo 500 mil profissionais e nos Estados Unidos quase o dobro, 900 mil agentes. Dados retirados do repositório do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério da Economia, através do artigo do Dr. Luiz Felipe Zilli. Saba, por que esses números são tão difíceis aqui no Brasil? Por que perdemos tantos policiais? Você consegue apontar um caminho para isso? Não é. A primeira coisa é que a polícia no Brasil ela é sacrificável pelo próprio governo. Então, é jogada em situações onde são vários policiais, muitas vezes mal treinados, onde só há um plano A, não há um plano B. Então, muitas vezes, o policial se encontra numa situação além das possibilidades ou dela cuidarem. Segunda coisa é a mentalidade da tropa. A gente aprendeu uma coisa aqui. Um homem por carro é mais seguro do que 2 homens por carro. 2 homens, um multiplica a coragem do outro e acabam entrando em situação perigosa. Imagina uma multiplicidade de pessoas, cada um motiva o incentivo a tomar mais um passo. Então, cria situações onde há mais letalidade. Então, é uma questão bem complexa, bem complexa. E também isso passa pela a única coisa que reduz o crime, e só há uma coisa que reduz o crime, que é a certeza da punição. Então, quando há a certeza da punição, os confrontos tendem a diminuir. Entendi. E nos Estados Unidos, eu vivenciei muito isso de perto, a punição ela é muito exemplar, né? Nós tivemos, eu estive lá, inclusive, com o senhor, nós estivemos em penitenciárias e observamos que essa punição ela é muito exemplar aí. Então, você associa que a certeza da punição, saber que vai ser punido, isso diminui a criminalidade? Isso seria um caminho apontado para o nosso país? Sim, porque isso aí é o que o ser humano está acostumado. Quando você tinha 5 anos e a tua mãe proibia você de fazer alguma coisa, vai levar um tapa, vai levar um palmo na bunda ou uma puxão de orelha, ou seja lá o que for, você faz a primeira vez, leva o castigo e você, como criança, sabe não fazer uma segunda vez. É assim que você é educado para fazer parte da sociedade. Como adulto, alguns têm que ser tratados como criança. Faz, será punido. Assalta alguém, você vai para a cadeia. Usa uma arma, você vai passar mais tempo na cadeia. Atira, matando ou não, você vai passar um monte de tempo na cadeia. Interessante. Reduz o crime. E quando eu estive na Flórida, eu observei muitos outdoors que tinham uma frase dizendo 10, 20 vidas. Eu acho que era alguma coisa mais ou menos assim. Você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim. Possuir uma arma é permitido em larga escala em muitos estados. Não é o ter ou portar uma arma, é o jeito que você usa ela. Então, na Flórida, a lei é a seguinte, tem uma lei que é 10, 20 vida. Se você carrega, porta uma arma e comete um crime, você vai pegar o crime, né, seja lá o crime que você cometeu, e mais 10 anos por portar a arma.
Agora, se você puxa essa arma, utiliza ela na comissão do crime, aí você vai embora por 20. Se você atira, matando ou não, você vai ficar o resto da vida na prisão perpétua. Então, de novo, a certeza da punição reduz o crime. E funciona, Saba, a partir do momento que o indivíduo é preso e é condenado a uma prisão perpétua, há uma possibilidade dele sair, diminuir a pena ou não? Foi condenado, ele vai ficar na cadeia até o fim da vida? E, normalmente, há exceções. Nunca há na segurança pública uma regra absoluta e revestida de Kevlar. Isso não tem. Mas, normalmente, uma vez que o condenado, que você é condenado, ou o criminoso é condenado à prisão perpétua, ele morre. Interessante. Quando eu estive em uma penitenciária nos Estados Unidos, eu observei muitas crianças que estavam presas e você me disse que muitas delas iriam ficar ali para sempre, né? Estavam em prisão perpétua. Isso é verdade? Crianças, tem alguma idade em que começa a possibilidade de ser preso nos Estados Unidos ou qualquer idade? Como que funciona isso aí com crianças? Isso aí, vamos olhar, isso aí é fácil de olhar na internet. Vamos deixar isso aí de lado só um instantinho e vamos falar de uma crise que acontece hoje. As crianças entrando no país sozinhas, sem pai, sem mãe, e são presas, em teoria, porque entram na custódia do governo federal. Hoje nós temos 16 mil crianças que entraram no país ilegalmente e são detidas pelo governo federal. Esse já é um exemplo de se a criança comete um crime, nesse caso, entrando ilegal no país, ela vai ser detida. Há sim crianças incarceradas. O número não é pequeno. É lamentável, mas o fato é que a gente tem que tentar evitar a criança do futuro de fazer, o adulto do futuro fazer crimes. E esse treinamento acontece quando essa criança tem 10, 11 anos. Então, a quinta série para a segurança pública é muito, muito importante. Porque é ali que você forma um bom cidadão. Essa é a idade muito crítica para o garoto. Ele tem que entender que uma garota não é um garoto macio. Ele tem que entender que não pode bater será um abusador no futuro, mulheres. Então, tem que tratar a quinta série como um marco muito importante na segurança pública. Muito interessante. E você tem toda a razão. Quando todos nós éramos crianças, adolescentes, nós tínhamos medo dos nossos pais, né? O castigo, o ficar de castigo, o medo da punição nos impedia de fazer algumas coisas erradas. Eu vou chamar o comercial aqui rapidinho e eu já volto falando com você aí de Las Vegas, Saba, e eu já volto falando com vocês aqui também. Só um minutinho. Voltamos aqui direto com o xerife coronel Charles Saba, direto dos Estados Unidos, Las Vegas. Saba, você está por aí? Sim, Saba? Olá. Olá, voltamos. Saba, vou fazer uma pergunta aqui do Laudo Magalhães. Ele quer saber, no Brasil, os policiais são promovidos por merecimento até certo ponto. Por exemplo, os comandantes gerais da polícia e indicação política. Nos Estados Unidos, qual é o critério para ser um xerife num condado? Isso aí é uma pergunta interessante. Primeiro, precisa ter o orçamento. É a primeira coisa, isso aqui que alguém vai ser promovido ou não. Tem a grana, se não tiver dinheiro, ninguém é promovido ao lugar. Segundo, se você quer se entrar na você pode fazer a aplicação ao departamento, eles vão escolher uma série de candidatos, aí daqueles candidatos, alguns sobrevivem o curso, né? Então, aparecem deficiências de tipo ou outro, muitas delas têm a ver com a rapidez, como você cicla, né?
o teu pensamento em relação ao que você quer. Então, uma vez você passa, você um tempo de rua com um policial do teu lado, são dois numa fila, aí depois de um certo período de probatório, você com a viatura e o setor e você e mais um ou mais. A ideia é que você faça etapas onde todo mundo é treinado igual. Então, quando você é abordado, você vai ser abordado de similar ao estado da Califórnia. Assim, a população entende exatamente o que é no momento de onde há um confronto. E hoje, Saba, você se especializou, não só hoje, mas aos longos 25 anos, ou mais de 25 anos, você se especializou em treinamento de policiais, né? Tanto policiais americanos, como em toda parte do mundo. Você faz palestras, representa a ONU em muitos eventos. E aqui no Brasil, você tem treinado muitos membros do Judiciário, Ministério Público, em diversas esferas da polícia brasileira também. Você acredita que o treinamento dos policiais aqui no Brasil é suficiente? Como que você vê essa questão do treinamento dos policiais brasileiros? Bom, primeiro, deixa eu ver, eu só sou mais um, eu sou mais um. Tem um monte de gente muito melhor do que eu. Segundo, ao longo da vida, sempre há coisa nova, sempre há ideias novas, técnicas novas, erros para a gente aprender a não cometer. Isso é um grande negócio, não cometer o erro uma segunda vez. Então, isso é ao longo da carreira do policial. Tanto ela como ele precisamos desse treinamento para nos manter afiados e saber as mudanças em termos de percepção da população. Como é que a população percebe a gente? A gente quer colocar aquele símbolo de caveira, o Punisher. O Punisher é um assassino em massa. Será que é isso que a gente quer promover na nossa polícia para a população? Será que a gente quer aparecer fardados com coletes e armas e facões? Que criança vai querer abraçar um policial desse? Então, a gente tem que começar a medir o que a população espera e temos que chegar lá. Essa sua resposta, ela me lembrou uma coisa pessoal e eu me sinto confortável aqui de compartilhar com os nossos web espectadores. Quando eu estive a primeira vez nos Estados Unidos para fazer um treinamento com a sua equipe, entramos num restaurante, nós estávamos uniformizados, eu estava uniformizada como aluna, e você me falou assim, não se assuste se as pessoas vierem lhe agradecer e pedir para tirar foto. Eu achei que fosse uma brincadeira, mas realmente isso acontece nos Estados Unidos, não é verdade, Saba? Parece que a população ela tem uma relação de carinho e respeito com os policiais, e várias vezes eu fui abordada com agradecimentos, pedindo para tirar foto, muito obrigado por cuidar da minha família. Então, a população tem uma relação muito gostosa, muito íntima com os policiais. No Brasil, não. No Brasil, alguns policiais eles são vistos por algumas pessoas com uma visão muito ruim. Você acha importante essa relação que existe entre sociedade e polícia nos Estados Unidos? O policial americano, em sua essência, é um policial municipal. Ele está lá para atravessar a sua criança de um lado da rua para o outro. Ele está lá para ajudar e acolher a avó que cai na rua. Enfim, ele tem muito contato e é muito próximo contato, especialmente nas escolas enfim, o que a gente tem em termos de contato com a população o tempo todo. Mas, de novo, isso aí é algo cultural aqui. Então, a criança sabe que é para discar 911 quando ela precisa de ajuda. Quando o comerciante precisa de ajuda, ele vai discar 911. E a gente tenta chegar lá o mais rápido possível para evitar o problema ou deixar de um problema crescer uma proporção maior. Como tem acontecido recentemente com pessoas malucas atirando em cidadãos pela segunda vez, né? Aconteceu em Boulder, Colorado. Eu percebi também onde que morreram 10 pessoas. Eu percebi também que existe uma regra de ética, né, em grande parte da polícia americana, que
Você até me passou algumas frases que é a seguinte: é a melhor coisa para a comunidade? Se meu pai e minha mãe souberem, terão orgulho de mim? Se a minha organização ler no jornal, terão orgulho em me apoiar? É algo que eu estou disposto a ser dono da ideia e assumir a responsabilidade? Se a sua resposta for sim para todas as perguntas, não peça permissão, faça. Existe essa regra de ética entre os policiais americanos? Sim. Se você está observando uma coisa e você não tem certeza, sabe, se vou fazer ou não, aí essas são as perguntas que você faz a si mesmo. Eu quero ser dono da ideia? Se sair no jornal, minha mãe, meu pai, minha organização vai ter orgulho de ler o que eu acabo pensando em fazer? Aí você, se é assim, aí você vai e faz. Não hesite, não peça permissão. Se você pede permissão, você perde tempo. E tempo é seu aliado na rua. E quanto ao treinamento de policiais e de profissionais do mundo da lei e ordem que você ministra nos Estados Unidos e em outros países, qualquer pessoa pode participar? Brasileiros podem participar? Você treina a polícia americana? Como funciona isso através da WEASPIT? Sim, bom, de novo, tem cursos formatados para advogados, tem cursos formatados para juízes. As demandas de um e de outro são diferentes. Então, depende do grupo a ser treinado. Tem pessoas de alto poder econômico. A tendência é de proteger não só a pessoa, mas os ativos. Sim, tem uma série de senões para determinar se a pessoa vai fazer um curso XYZ. Então, obviamente, tem cursos que são de alto passivo, tipo SWAT, que são restritos para a polícia. Tem outros que envolvem agentes de inteligência que também tem uma certa restrição e é quem precisa saber. É o tipo da regra. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não precisa saber. Então, são cursos e treinamentos de todos os níveis, né? Uma coisa interessante que eu gostaria que se você pudesse repetir, você me falou sobre a memória muscular do policial na rua. Como que isso funciona no treinamento? É importante treinar isso? Como isso é treinado? Muitas vezes você escuta a pessoa fazer, eu fiquei assustada, tremi. A memória muscular é muito importante. Quando o teu cérebro e você está sob estresse, tudo voa pela janela. Então, a memória muscular, aquele negócio de pegar a pistola e pum, pum, é sempre a mesma coisa. Você faz isso centenas de vezes. Aí a coisa se torna natural. Então, em vez de fazer assim no susto, você faz assim para o susto. Então, são memórias musculares que acontecem. E o treinamento policial é um pouco diferente do cidadão. Ele tem que estar pronto para servir e proteger. Uau, e você pegou aí, foi uma arma. Que arma é essa, Saba? É uma taser? Que arma é essa? Essa aqui é a que eu carrego. Essa aqui é uma, não sei se dá para ver, essa aqui é uma 45 e uma Glock 45. Então, esse daqui, a munição é essa, né? E quando você atira, essa munição faz isso e sai rodando. E quando ela bate, ela tende a criar um canal de ferimento grande. Você foi responsável por implantar aqui no Brasil, em todas as esferas policiais, a pistola Taser, né, que é uma arma não letal, uma arma de choque. Você tem alguma aí para mostrar para a gente? Conta para a gente como funciona a Taser. Eu tenho, mas ela está ali embaixo e não é uma taser que está aí no Brasil. É uma outra, é uma X2, é uma taser de 2 tiros. Um, mas eu queria mostrar algo que eu acabei de construir. É meu novo bebê e ainda nem dei um tiro com ela, mas eu sou canhoto. E essa arma é uma arma para canhoto, para uma pessoa canhota, né? Porque normalmente quando o canhoto atira, ele atira aqui. Então a munição atravessa o teu campo de vista. A arma canhota não, ela espere a munição para lá, longe da tua vista. Então eu acabo de montar uma R15. Você que montou?
Mostra pra gente. Ok. Essa aqui. Uau! Ela tem. Isso daqui é ótica, né? Aqui tem uma lanterna para noturna. Aqui você vê aonde espere a munição, que vai para lá, que eu sou canhoto, então eu estou aqui assim, né? Agora, e a munição está nesse pente aqui. Aqui são tiros já de 223. Então, aqui a gente já coloca. Hang on for a second. Deixa eu colocar. Então, aqui você já está pronto para defender a pessoa, a casa, a rua, enfim. Essa aqui. Então, acabei de montar isso aqui. Tem duas partes. Uma parte de baixo, que é a parte da pistola, que é isso aqui, e a parte de cima, que é essa parte aqui. Essas são as duas partes da arma. O que é controlado pelo governo é a parte da pistola, essa parte aqui. Isso que você tem que registrar. Interessante, né? Diferenças de culturas entre Brasil e Estados Unidos. Eu vou chamar o comercial rapidinho e eu já volto para te fazer mais algumas perguntinhas. Não sai daí, não. Voltamos aqui com Charlie Saba, o xerife coronel da Polícia Americana de Las Vegas. Saba, voltamos. Olá. Olá, que bom te rever. Saba, eu estava dando uma olhada ali nas perguntas, temos muitas perguntas, aquelas que não forem respondidas aqui, depois nós vamos responder pelo chat, mas eu quero condensar aqui algumas perguntas que foram recorrentes. Muita gente perguntando se brasileiro, a Joyce Kelly e várias outras pessoas perguntando se brasileiro consegue, se pode ser policial nos Estados Unidos. Se for cidadão brasileiro, não, tem que ser cidadão americano. Tem que ser em alguns lugares maiores de 18, em outros maiores de 21, e tem uma série de requisitos ou pré-requisitos físicos. Então, essencialmente tem que ser americano para ser policial. Muitas pessoas perguntando também sobre os treinamentos que você oferece para os brasileiros. Você oferece esses treinamentos através da US Pitch, a qual você é coronel da US Pitch, diretor-geral da US Pitch. Fala um pouquinho para a gente sobre esses treinamentos, como nós, brasileiros, podemos ter acesso a eles. A ideia é ter treinamento contínuo e constante. Nós temos grupos, como a Alzira falou, de juízes, promotores e policiais. E também temos grupos agora de cidadãos. E esse grupo são executivos que queiram vir e tenham fazer um treinamento de inteligência, por exemplo, hackeamento humano. Nós temos um agente da CIA, aposentado, que é um dos instrutores aqui. Então, tem uma série de programas, tem um livro de cursos que a gente dá. Então, tem a opção de escolher essa matéria, aquela matéria daquele curso, junta com essa matéria de inteligência, e montar um curso específico para um grupo com necessidades específicas. Então, isso é o plano. A pandemia mudou esse plano por completo. Então, não há cursos no momento e talvez eu estou olhando para 2022 para reiniciar os cursos presenciais, porque os nossos cursos exigem muito. Não é atira, corre, corre, atira o tempo todo, mas a gente exige 8 horas de atenção durante 5 dias, são 40 horas semanais. E são cursos de altíssimo nível de inteligência, né? Eu até fiz um apanhado aqui de vou destacar 2 dos grandes instrutores que temos lá na US Pitch, que eu conheci, que é o Rip
O Rip ele foi do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e tem uma extensa carreira, serviu em muitas unidades da Patrulha Rodoviária, detetive de narcóticos, detetive de investigações criminais, oficial de treinamento de campo, entre outros. Ele tem um histórico de formação de milhares de profissionais policiais. É instrutor master de taser e recebeu inúmeros prêmios, entre medalhas de valor, combate cruz ou policial do ano nos Estados Unidos. Temos o Shane também já esteve aqui no Brasil, esteve em Goiânia aproximadamente um ano atrás, veterano na Força Policial, oficial sênior de segurança, comandante SWAT, comandante de serviço de investigação, atuou na divisão de investigações criminais como detetive de crimes de propriedade, investigador de narcóticos, investigador de homicídios, é responsável pela instrução tanto de recrutas na Academia de Polícia dos Estados Unidos, como também na formação especializada e avançada. E você tocou num assunto muito importante, né? O policial ele não pode, a pessoa do mundo da lei e ordem, da segurança pública, ela não pode descuidar do treinamento, porque afinal nós temos só uma vida para arriscar. E é na hora que acontece o erro que precisa que a gente fala, ops, faltou treinamento. E nesse momento de pandemia, você me surpreendeu muito, sabe? Porque quando eu achei que você estava aí, no isolamento, você me aparece com livros de treinamento, que eu vou mostrar aqui. Sobrevivência de rua e táticas de patrulha. Esses livros, eles foram escritos por instrutores da US PIT, não é verdade, Saba? Fala um pouquinho para a gente qual a importância desse livro, por que você resolveu fazer esse projeto durante a pandemia? Bom, primeiro, por estar parado e não ter nada que fazer algo para preparar para o futuro. Segundo, o Rip, que você mencionou, é um autor de um dos livros. Ele escreveu Sobrevivência de Rua. Nos Estados Unidos, 80% dos policiais, durante 30 anos de carreira, nunca puxam uma arma num combate. Então, a minoria é que trava um combate com um miliante. Então, Sobrevivência de Rua foi escrito por Rip, que já travou vários combates de rua, que é algo raro. O Shane também mencionou, ele escreveu Táticas de Patrulha. E Táticas de Patrulha é sobre exatamente isso, como você patrulha a sua cidade. O Shane hoje é chefe de polícia num dos estados dos Estados Unidos. O Rip, ele aposentou e agora está curtindo como aposentado. E bem merecido. Mas continua como instrutor. É o que velho faz. Ensina. E é o treinamento, né, Saba, que é a diferença entre vida e morte, principalmente desses profissionais que dedicam a sua vida, que estão nas ruas, né, fortalecendo a nossa democracia, a nossa sociedade, nos protegendo, tantas vezes se arriscando. Saba, ser policial nos Estados Unidos é mais fácil do que ser policial no Brasil? Certamente que é. O policial brasileiro, ele é um herói todo. Ele é muito mais policial do que o americano. Ele tem que ter muito mais coragem que o policial americano. O americano não faz o que o policial brasileiro faz. O que o policial brasileiro faz é algo que mas ele não tem o treinamento, as finanças atrás dele, o dinheiro que a segurança pública precisa e o treinamento. Mas coragem e coração o cara tem. A mulher tem, o homem tem, a matéria humana tem. Há desvios de conduta, certamente, pela falta do que o governo tinha que dar ao policial para servir e proteger quando não há. Então, quando o policial vai para a rua com aquele saláriozinho pequeno e tem 3 filhos em casa chorando, fome, não espera milagres desse ser humano. Desse ser humano. Okay? Agora, ser um policial é diferente. E a polícia nos Estados Unidos? Aqui no Brasil nós temos esferas policiais, né? Polícia Federal, as polícias estaduais, municipais. Como funciona a estrutura policial aí nos Estados Unidos? É parecida com a do Brasil? Sim, é similar. O que nós temos é a polícia municipal,
a Polícia Estadual, a Polícia Federal. Então, é a mesma esfera. Aqui são 4. Tem condado, cidade, condado, estado e federação. Então, aqui são 4 níveis. Mas o importante não é os níveis, o importante é a comunicação entre todos. E é isso que tem que ter. Quando não há comunicação, o pé não sabe o que a mão está fazendo e assim por diante. Então, parece que o corpo foi, sabe, cortado em várias partes. Então, tem que ter a comunicação entre todos. Já é difícil ir para a rua, colocar a bota no asfalto, ter que aguentar pessoas que não estão com a cabeça no lugar. Isso para ser bonzinho. Então, é uma profissão muito difícil. Então, tem que ter um apoio substancial do governo e da população. Sabe, eu vou chamar aqui um último comercial e eu já volto com você. Só um minutinho, a gente já está de volta. Estamos de volta, direto de Las Vegas, Estados Unidos, com o xerife coronel Charles Saba. Sabe, eu vi que durante o comercial você estava aí olhando suas armas, pegou uma arma aí. Quantas armas você tem dentro de casa, Saba? Fiquei curiosa. 8. Uma em cada entrada pela casa. Aonde tem uma entrada, eu tenho que poder ter uma saída, sabe? Então, aí são 4. E aí o resto aqui e ali. Normal, casa americana. De novo, o americano considera a arma um instrumento da democracia. Então, não é algo que é olhado de uma forma negativa. Se você olha uma arma, isso aqui é a soma total de 1 milênio de anos de conhecimento humano. Isso aqui representa a força de um país, uma indústria, empregos. É um trabalho muito, muito belo. Então, não se pune a arma, pune o mau uso dela. Porque essa arma é um instrumento da democracia. Eu vou explicar como. Há 2 maneiras de você fazer algo por mim, e só há 2. Ou por convencimento, ou por força. Agora, se eu sou um homem velho e eu vou me deparar com um meliante de 25 anos de idade, ele tem mais força do que eu. Se ele diz, lambe o chão, ele não vai tentar me convencer, ele vai me obrigar. Agora, a arma é um equalizador. Ele equaliza a minha força com aquela força do meliante. A hora que ele disser, lambe o chão, eu vou dizer, não. Só resta o convencimento, o diálogo. E o diálogo é a pedra fundamental da democracia. Por isso que a arma para o americano é importante. E você apontou uma visão bem interessante, né? A indústria de armas gera empregos, né? É toda uma indústria que, às vezes, ela é criminalizada e é um mau uso da arma que deve ser punido, e não a existência dela em si. Saba, não só na polícia, mas você sempre foi brilhante em todas as áreas que se aventurou. Você trouxe aqui para o Brasil a Mr. Pizza, inaugurando um conceito diferente de franquias. A primeira loja a vender franquia no Brasil foi idealização sua, junto com um grupo de amigos, que foi um grande sucesso e revolucionou aí o mercado de fast food. É mais difícil, é mais risco ser policial ou empreender no Brasil? Os 2 requerem heróis. Mas deixa eu te falar, não trouxe a Mr. Pizza de fora. Ela é 100% brasileira. Nasceu, foi criada e bolada aqui. Foi a primeira franquia brasileira. Um franqueador brasileiro fomos nós. Eu e esses amigos que você se refere, perdão. Então, é uma franquia brasileira. E não é uma franquia que vem uma ideia já pré-embalada. Não. Foi feita com o nosso sabor. Com aquele sabor brasileiro. Que interessante, essa parte eu não sabia. Então, revolucionou ainda mais, né? Eu pesquisei sobre isso e realmente foi um grande sucesso. Parabéns, foi um grande avanço aí no empreendedorismo brasileiro, que teve o seu toque também. Saba, muitas perguntas aqui em treinamentos, e eu quero falar algo aqui bem pessoal sobre a US Pitch,
que é a empresa que você coordena, comanda. A US Pitch, ela opera dentro do Instituto de Segurança Pública Lake Tech, nos Estados Unidos. É um órgão público responsável por formar e qualificar os profissionais locais, estaduais, federais, bombeiros, paramédicos, integrantes do sistema prisional. E uma coisa muito interessante, que é o que eu quero relatar aqui, é que lá dentro do Centro de Treinamento de Lake Tech existe uma bandeira brasileira ao lado da bandeira americana. Um mastro para a bandeira brasileira e o outro para a americana. E eu fiquei sabendo que foi um pedido do Charles Saba, que demonstra quanto ele ama o Brasil. E esse ato de colocar uma bandeira brasileira dentro de um instituto de segurança pública americano mostra para os americanos que somos nações irmãs. E, Saba, isso demorou, levou à aprovação de conselho comunitário, da direção de Lake, e após a instalação, esses dois países são vistos como Nações Unidas. Quando eu ouvi essa história, isso me chamou muita atenção, porque resgatou em mim valores que estavam adormecidos, porque no Brasil, sabe, é muito difícil a gente sustentar esses valores que eu vi aí nos Estados Unidos. Nós recebemos a tarja de estranho, de chato ou de hipócrita. E foi preciso eu ir aí nos Estados Unidos e conhecer o Charles Saba, conhecer o seu centro de treinamento, a sua equipe, para ver ideais fortes no propósito que vocês têm, que é a Blue Line, a linha azul, que todas as unidades de elite ou operadores de defesa social nos Estados Unidos usam. É um código de honra que representa força, honra, lealdade, honestidade, dever cívico e vitória do bem sobre o mal. Isso vocês não ensinam didaticamente nos cursos, mas vocês ensinam vivendo, sendo vocês, sendo esses profissionais de altíssimo nível que ensinam não apenas a parte técnica, mas valores. Valores que a polícia americana tem, valores que estão passando para policiais, para juízes, para promotores brasileiros. Eu quero relatar isso e te agradecer por ter mudado a minha história e por ter passado tantos valores para tantos profissionais que já treinaram aí com vocês. Você fala um pouquinho para a gente sobre a Blue Line, Saba? The Thin Blue Line, a fina linha azul, é o que descreve o policial. Essa parte de ética, a parte de moralidade, a legalidade, isso aí é embutido no policial, na carreira do polícia. Então, muitas vezes, uma falta de ética encerra a carreira do policial. Então, tem que estar muito atento. É uma expectativa que a população tem de nós. E nós temos que ser um exemplo a ser seguido. Então, a demanda em cima da gente é mais do que... Também os benefícios que recebemos, o respeito, a admiração da população, vem através de um trabalho sério. Isso não tem dinheiro que paga. Mais uma vez, muito obrigada por passar treinamentos técnicos, táticas, aos nossos brasileiros que vão até os Estados Unidos, ou que recebem o treinamento de vocês aqui no Brasil, mas, acima de tudo, por passar esses valores de honra, esses valores que eu carrego comigo. Eu fui aí buscar um treinamento e eu voltei com esses valores no meu sangue, no meu DNA. E eu devo isso à US Pitch, por isso eu sempre indico e por isso eu sou uma apaixonada pela ideologia de vocês. E por isso nós nos conectamos tanto nas nossas missões, né, Saba? E, Saba, gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, porque a gente está terminando o programa por hoje. Muito obrigado por ter me dado essa chance e a oportunidade de vir e falar com todos. A coisa mais importante que a gente tem que ensinar ao nosso policial é observar, orientar, decidir e agir. E o policial que atravessa esses 4 passos, primeiro, ele é um policial bom, ele vai sobreviver a confrontos, ele vai servir e proteger. Então, esse é o nosso esforço, é de preparar pessoas para servir e proteger vocês.
E quem tiver interesse em saber mais, tem aqui muitas perguntas, em saber mais sobre os cursos, sobre os livros, sobre a história do Charlie Saba, sobre a história da US Pit, sobre a polícia americana. Tem um site da US Pit, tem no Instagram também da US Pit, muitas informações, e nós vamos responder aqui pelo YouTube todas as perguntas que foram feitas. Quero te agradecer mais uma vez, Saba. Foi uma estreia muito especial para mim, porque você sabe que, além de um grande mentor, de um grande mestre, de uma grande admiradora que eu sou da sua pessoa, hoje nós temos uma amizade, vamos dizer assim, né? Eu me inspiro muito, muito na sua história. E quero te agradecer por essa participação, é muito especial para mim. E quero que venha em Paracatu, assim que essa pandemia melhorar, assim que você puder vir ao Brasil. Quero te receber aqui, na minha cidade, em Paracatu, Minas Gerais. Você topa? Opa, estou com uma saudade do interior de um avião. Estou ali, primeiro da fila. Eu quero deixar aqui uma mensagem final para os nossos web espectadores, dizer que a força não provém da capacidade física, ela provém de uma vontade indomável. Essa é uma frase de Gandhi. Então, que hoje a nossa vontade indomável seja de viver e que possamos superar esse momento difícil com muita honra, com muita perseverança e com muita luta. Parabéns a todos os profissionais de lei e ordem, a todos os policiais, juízes, promotores, todos que estão nos assistindo e todos que fazem essa linda missão. A polícia, a palavra polícia, ela etimologicamente, ela se associa muito à palavra política. Ela tem a mesma raiz e ela vem de polis, povo, nação. Então, uma nação sem uma polícia estruturada não tem uma vida boa para o seu povo. Por isso, eu admiro muito esses profissionais. Quero agradecer a todos, agradecer a toda a equipe da Web TV e dizer que, a partir de hoje, somos uma grande família. E quero estar junto com vocês aqui todas as terças, às 20h20, trazendo convidados de altíssimo nível de todo mundo, conectando o mundo na palma da sua mão, lhe dando a oportunidade de conhecer outras culturas, porque a partir de agora o mundo é dessa forma, não existe mais isolamento, só na prática, só de corpos, mas através de um celular a gente pode ter acesso ao melhor conhecimento, a tudo que acontece, ainda que do outro lado do mundo, e nós vamos estar aqui trazendo isso para vocês. Muito obrigada a todos que assistiram e até a próxima terça.